A outra razão trigonométrica que nós temos é a secante. Então, partindo da mesma ideia do que nós fizemos para a cossecante, nós temos que a secante do ângulo alfa, ela vai ser o inverso do cosseno desse ângulo alfa. Isso quer dizer que ela vai acompanhar o sinal de cosseno de alfa. E observando aqui o que nós temos dentro da nossa circunferência, a secante corresponde a esta linha aqui, que liga o ponto O ao ponto S. Fazendo lá, relembrando a análise que nós já fizemos nos outros vídeos, com relação aos sinais, vamos também fazer essa análise para a secante, com os sinais representados aí nos 4 quadrantes. Então, como eu vou ter que relacionar aqui cosseno de alfa e secante de alfa, só vou precisar do sinal do cosseno. Então, lembrando que o sinal do cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. No segundo e no terceiro, ele é negativo. Dessa forma, o sinal da secante vai ser positiva no primeiro e no quarto e negativa também no terceiro quadrante. A mesma condição que nós fizemos para poder entender qual seria o valor de um determinado ângulo aí, vamos usar aqui a secante para calcular. Vamos calcular a secante do ângulo de 45 graus. Então, a secante do ângulo de 45 graus, ela está relacionada a quem? A 1 sobre cosseno de 45 graus. Então, vamos relembrar que 45 graus é um ângulo notável do primeiro quadrante. Cosseno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2. Aqui eu vou conservar a primeira, vou multiplicar pela segunda invertida. Nós vamos ter aqui 2 raiz de 2. Preciso racionalizar esse denominador para a raiz não ficar no denominador. Então ele fica como 2 raiz de 2 sobre 2. Simplifico, o resultado disso é raiz de 2. Então, como seria essa secante aí, essa raiz de 2, para ilustrar? Nós temos lá a circunferência. Essa circunferência tem o arco definido a partir do ângulo. Então, aqui nós teríamos o ângulo correspondente a 45 graus. Tem um ponto aqui que vai ser o ponto de tangência, né? Nesse ponto de tangência eu vou ter que traçar uma reta aqui, que vai formar um ângulo de 90 graus nessa região aqui. Então, estendendo toda essa linha, nós vamos chegar no quê? Num determinado ponto ao longo desta reta. Este ponto aqui ao longo da reta, ele vai ser quem? Ele vai ser a secante desse ângulo, no caso 45 graus. Então ele vai valer aqui raiz de 2. No caso, se eu fosse representar qualquer outra razão, no caso aqui o cosseno, por exemplo, eu vou pegar este ponto, vou rebater até essa linha aqui, ó. Este cara aqui seria o que? Raiz de 2 sobre 2, correspondente a raiz de 2 sobre 2. Seria exatamente o que? A metade da secante, tá? Mesma coisa se eu fizer isso aqui para o seno, ó. O seno ele vai aparecer rebatido nesse eixo, que também vai valer raiz de 2 sobre 2, porque o ângulo de 45, tanto o seno quanto o cosseno, valem raiz de 2 sobre 2. E a cossecante também vai aparecer aqui, como sendo o quê? Como sendo o mesmo valor da secante de 45 graus. Então, mais uma razão trigonométrica aí que nós precisamos entender qual é o comportamento, para depois poder utilizar nas simplificações das expressões trigonométricas e transformações.